blockbuster é um tipo de filme que é feito com extremo esmero em relação à produção, onde existe um gasto exorbitante e que é gasto também uma grande soma em marketing para que aquele filme aconteça. Geralmente, esse tipo de filme ele costuma tentar arrastar multidões para os cinemas. E um dos mecanismos utilizados para isso é que ele ocupa várias salas, ao ponto de obscurecer outros lançamentos. Semelhante a Avatar, agora o James Cameron. Então, quando você vai a um cinema, muitas vezes você encontra um blockbuster ocupando tipo 6 salas, 7 salas, e apenas uma sala é dedicada a outro filme. As outras todas estão ocupadas pelo blockbuster, para aquele filme, né? Um filme evento, que eles costumam dizer que é um filme evento, que arrasta, ou deveria arrastar multidões para o cinema, lotar as salas. Acontece que quando vários desses filmes são lançados no ano, então várias produções medianas de médio porte são obscurecidas, porque elas não encontram espaço nas salas de cinema. A Marvel, por exemplo, lançou vários filmes, 4, 3 filmes no ano, e isso acabou obscurecendo vários filmes que poderiam ter sido sucesso, e não são porque não encontram espaço nas salas de cinema. Bom, semana passada eu fui ao cinema, e aí olhei o que estava sendo exibido, olhei vários filmes e tal. E aí, por sorte, havia um filme que eu estava querendo ver há muito tempo, e havia uma sala com uma sessão dele sendo exibida. Esse filme era o Menu. Que em todas as outras salas estava passando o Avatar. Esse filme que foi lançado pela Disney e o James Cameron. E aí, para minha sorte, essa sessão era à tarde, porque geralmente quando esses filmes são lançados, eles são lançados numa sessão geralmente 10 horas da noite. Então, dificilmente as pessoas vão assistir, porque eles ficam numa condição tipo, vai terminar tarde, as pessoas não têm muita paciência para ir à noite, às vezes estão cansadas e não tem tempo para ir ver o filme 10 horas da noite. Mas, para minha sorte, o Menu estava passando 3 horas da tarde, então eu estava no shopping e disse, não, vou ver esse filme, porque eu estou muito afim de ver esse filme. E muita gente estava falando do Menu, quer dizer, havia toda uma propaganda boca a boca do Menu, desse filme, né? O Menu, que é um suspense, né? Que foi lançado com a Anya Taylor-Joy e o Nicholas Hoult. E é um filme muito interessante, que traz todos aqueles ingredientes de suspense, um pouco assim de jogos mortais, e flerta com várias nuances de filmes anteriores, mas consegue remoldar as tramas, que ele lança uma nova ambientação para o suspense, que dificilmente as pessoas imaginariam. Só pelo título, o Menu, você já pode imaginar, mas que a trama vai se tornando cada vez mais surpreendente à medida em que ele vai se desenrolando, né? E um filme como aquele, que passa despercebido nos cinemas, acaba se tornando algo assim complicado para o próprio cinema, porque o cinema vive dessa inventividade, de algo novo, algo interessante que é lançado e que consegue chamar o público para o cinema, para a sala de cinema. Se caso um filme como esse não consegue ter público, outras pessoas, outros produtores ou roteiristas não vão ter mais muito incentivo para continuar investindo nesse tipo de produção. E é uma produção realmente que vale a pena. A trama também, esse filme é estrelado pelo Ralph Fiennes, que deveria ser indicado ao Oscar, porque a atuação dele está espetacular no filme. A trama se passa numa ilha, um grupo de pessoas extremamente ricas resolvem fazer
uma viagem a essa ilha, no qual tem um restaurante que é de um chefe extremamente renomado, e ele é totalmente isolado, ele tem a equipe dele que trabalha com ele, eles vivem para aquilo. Vivem para aquele restaurante e para servir pessoas de alto gabarito, né? Por isso, a experiência, e isso é chamado realmente de uma experiência, não é algo assim exatamente vinculado apenas à alimentação, mas uma, uma experiência de degustação de um chefe que prepara pratos assim caríssimos, caríssimos, muito caros, e que é, pouquíssimas pessoas possuem acesso. Pouquíssimas, e quando eu falo pouquíssimas, são pouquíssimas mesmo. Então, é uma coisa assim, tipo, 10 pessoas no mundo todo têm acesso àquela degustação, aquela experiência de ir naquela ilha, ir naquele restaurante, altamente isolado, onde está aquele chefe e tem toda a equipe dele, e que é algo assim, altamente, uma experiência altamente exótica e fascinante. E acontece que essas pessoas que vão àquele, àquele banquete são surpreendidas. A princípio eu pensei que o filme envolvia canibalismo, mas para quem vai assistir não vamos estragar a surpresa ou dar spoiler, mas o filme é um filme bem interessante, bem intrigante, e é um filme extremamente tenso e repleto de reviravoltas, que se destaca muito a atuação do Ralph Fiennes, e ele consegue assim entregar, acho que entre aspas, um dos maiores vilões do ano. Um dos maiores vilões do ano, que se assemelha assim ao personagem do Jogos Vorazes lá, o cara que proporciona o Jogos Vorazes. Então se assemelha um pouco, mas é lógico, tem outro tipo de vibração, mesmo assim é mortal. Então o filme, eu não posso falar mais sobre ele porque daria spoilers sobre a trama do filme, que para mim me surpreendeu muito. Eu esperava outras coisas e não é exatamente isso, mas também não deixa de ser algo bastante tenso, muito tenso, do início ao fim, e faz uma das coisas mais interessantes que eu já vi em um filme, porque eu odeio filmes, eu não tenho muita assim vibração para filme claustrofóbico, aquele filme que se passa geralmente em um lugar só. Esse filme ele realmente se passa em um lugar só, que é assim, há poucas mudanças de cenário, geralmente apenas dentro do restaurante. Mas o filme consegue manter a atenção do espectador, mesmo sendo um filme que se passa apenas dentro de uma sala, dessa sala que é assim, em alguns momentos ele muda um pouco a ambientação, mas a maioria da trama está realmente dentro daquela sala do restaurante. E é extremamente interessante e, de certa forma, é muito importante fazer a divulgação desse filme, porque não só ele, mas outros filmes muito interessantes estão passando, e geralmente os blockbusters roubam o espaço desses filmes e eles não conseguem ser acessível para a plateia, e automaticamente o público acaba ignorando e não vendo. E seria um filme a ser celebrado e até mesmo a vencer prêmios e a ter mais visibilidade. Então é um filme que eu recomendo, o Menu, e que eu acho que muitas pessoas que vão assistir vão se surpreender e vai dar muito o que falar. E geralmente bom filme não é aquele que tem a divulgação, tipo, passa muito na TV a propaganda, ou muita propaganda na internet, ou cartaz, ou coisa. O bom filme é aquele que todo mundo começa a comentar e que muita gente começa a aplaudir ou a dizer, não, esse filme é muito polêmico. O bom filme é esse. Se esse filme não consegue causar isso, então esse filme falha em sua missão final.